Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E, gente do céu, começar uma semana com um Fala Carlão dessa envergadura é uma alegria imensa para mim. Eu estou sendo recebido, eu e o meu querido Lineu Rodrigues aqui, pesquisador da Embrapa, que está aqui do meu lado esquerdo, a gente está sendo recebido simplesmente na casa do ex-ministro Alisson Paulinelli, aqui na região de Belo Horizonte, para uma prosa top de linha, uma prosa que você vai acompanhar, vai ser hoje e a partir de hoje, a semana inteira, o tema vai ser a importância da irrigação, a importância da água, a importância de produção de alimentos, não só para os brasileiros, mas para uma grande parte do mundo aí, que já estão falando em mais de 1 bilhão de pessoas que dependem do Brasil para almoçar, para tomar café da manhã e para jantar. Doutor Alisson Paulinelli, que alegria imensa, muito obrigado. Eu acho que eu não mereço tanto, viu? Eu fico feliz da visita. Você, um companheiro, meu conterrâneo, Lineu Rodrigues, a família dele é daqui de Baldinho, onde eu tenho minha propriedade, e principalmente de ter sido um dos grandes líderes e comandantes lá do processo da irrigação na Embrapa. Eu fico muito feliz com isso. É uma oportunidade que a gente tem de conversar um pouco, de pensar um pouco tudo que está acontecendo aí de bom e de ruim, mas eu acho que para o Brasil as chances são sempre para o lado positivo. Vamos trabalhar nelas. Vamos trabalhar nelas, é isso aí, o Alisson faz parte do meu time, o time que, você sabe gente, aqui não Fala Carlão, o nosso copo nunca, jamais em tempo algum, tá meio vazio, nosso copo é meio cheio e para dizer a verdade, nosso copo é praticamente transbordando. Ô Lineu, que maravilha essa conversa, muito obrigado aqui pelo convite de eu poder comandar essa conversa aqui que vai durar uma semana aqui, você tá bom, querido? Muito bom, obrigado Carlão, é um prazer estar aqui com você, agradecer o ministro Alisson por abrir as portas da casa para nos receber, é um prazer ele, dona Marisa, né? E dizer assim que é uma honra porque o Alisson, o que ele fez para a agricultura brasileira, e quando ele fez tudo isso para a agricultura brasileira, ele criou sustentabilidade para a agricultura mundial. Vou falar um pouquinho mais disso no decorrer da nossa conversa. Então, prazer, obrigado, Alisson. Vamos conversar muito, Carlão, sobre a agricultura irrigada, a agricultura aí do nosso país. Maravilha. E eu queria lembrar vocês também que essa série sobre a agricultura irrigada, que você vai acompanhar essa semana aqui no Fala Carlão, tem um apoio super importante do pessoal lá da Netafim. Quero mandar um abraço para o presidente da Netafim, para o Ricardo Almeida, e para todo o time dele lá. Então, muito obrigado. E para vocês que estão aí, olha, vocês não deixem, vai, acompanha. Agora você não sai daí, porque vai ser uma conversa top, mas a partir de amanhã também a gente vai falar muito sobre quais são os mitos e os fatos da agricultura irrigada. Queria que você me falasse um pouquinho como é que é bom, olhando no retrovisor, como é que você está feliz hoje? Ah, é lógico. E meu pai tinha uma vocação muito forte para o setor agrícola. Tanto assim que ele vem de uma família de 10 irmãos e ele e o mais velho que ele, o Otávio, se formaram em agronomia. Mas eu me lembro muito bem, desde que comecei a formar minha mente, o entusiasmo que meu pai tinha pelo setor agrícola e principalmente para o desenvolvimento da agricultura, que naquela época de 40, 50, eram muito baixos. O Brasil não tinha condições de competir, não éramos importadores de alimentos, importávamos uma quantidade relativamente grande, 1/3 do que consumíamos, e tudo isso colocava o país numa posição bem inferior. E eu acompanhava meu pai nas suas viagens, E ele tinha uma veia política, ele acabou sendo o prefeito de Bambuí, minha terra. E o primeiro
trabalho que ele desenvolveu lá foi para criar naquela região um posto agropecuário. Esse posto agropecuário era uma fazenda do governo que tinha que ser modelo. Era quem tinha a máquina, a semente, a muda, o plantio ideal, a variedade X. Naquele tempo a pesquisa ainda estava muito engatinhando, mas era uma área demonstrativa que o governo queria que a agricultura caminhasse naquela direção. Ele foi muito engraçado, porque ele se entusiasmou com essa ideia e lá foi criado, então, o posto agropecuário em Bambuí, e logo em seguida um centro de treinamento. Já comecei a animar, porque o centro de treinamento já começava a ter cursos rápidos, reuniões, encontros, e aquilo me motivou muito, né? Especialmente os diálogos que eu ouvia. Meu pai, ainda moço, né? Fazendo um esforço muito grande para incutir na cabeça do agricultor que precisava melhorar, etc. Mas houve um fato muito interessante que eu quero realçar aqui. Ele, logo que assumiu a prefeitura, conseguiu o ato, a assinatura do decreto, criando o posto agropecuário, e ele logo tratou de cumprir a parte da prefeitura. Arrumou o terreno, naquela época eu me lembro bem, era 100 hectares. E quando ele foi começar a estruturar o posto, eles deram para ele uma notícia: olha, é um órgão federal, mas só pode ser administrado por um agrônomo. Você tem que escolher o agrônomo. Em Bambuí só tinha um agrônomo, era ele. Ele não teve dúvida. Chamou o vice-prefeito. Prefeitura agora é por sua conta. Agricultura deixa comigo. Que maravilha, hein? Olha, gente, já pensou que desprendimento? Quer dizer, deixou a prefeitura na mão do vice para assumir. Essa história é bonita, hein? Nossa, é fantástica, né? Isso é fantástico. A história que nosso ministro tem aí, a vida dele dedicada à agricultura, né? É fantástica. Agora vem cá, e nessa época o senhor, quantos anos tinha, senhor? Era pequeno, né? Tinha aqui 10, 12 anos, comecei a andar com ele, eu tinha 10, 12 anos. Então, na verdade, e o senhor então não tinha muita dúvida quando chegou na hora de escolher a profissão, de estudar, o senhor não tinha muita dúvida que o senhor ia fazer, não, né? Não tinha, não. Não tinha, não. Eu viajava muito com ele para o interior, via os trabalhos que fazia, as áreas demonstrativas que ele implantava, as culturas inovadoras que trazia. Era tudo meio complicado, porque o produtor não tinha muita condição de fazer. E eu ouvi o diálogo entre o produtor e o profissional, ele representava ali o governo, né? E eu vi a dificuldade que existia. O governo enxergando a possibilidade de ocupar e melhorar a produção, mas o produtor não tendo estímulos, nem informações, nem conhecimento para poder inovar e fazer a coisa certa. E essa aí era a bifurcação que nós tínhamos que analisar. Eu sentava, ficava ouvindo, não podia dar muito palpite. Eu era um menino, né? E quando meu pai expunha, tentando mostrar que essa ou aquela forma era melhor, etc, etc. Depois ele ouvia os produtores. E a palavra do agricultor me gravou muito, sabe? Eu notava que o agricultor queria melhorar, mas não tinha condição. Chegava num determinado ponto e esbarrava. Ou a falta do dinheiro, ou a falta do conhecimento. Tudo isso era complicado. E ele não estava preparado para aquilo. O problema maior era esse. Deu tudo muito certo lá, sabe? Ele criou depois, logo em seguida, a escola agrícola. E hoje é em Bambuí quase uma universidade. Tem lá já uns 12 cursos de formação profissional, tem pós-graduação, teve o auxílio muito grande de Viçosa e de Lavras para poder fazer cursos de melhor qualidade. Os seus professores treinaram e formaram, fizeram seus pós-graduados nessas duas universidades principalmente. E a verdade é que não só Bambuí desenvolveu o papel que ele sonhou,
como também do meu lado eu tive que definir, né? Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu um dia tive a oportunidade, nós estávamos sentados lá no escritório, e eu falei para ele, olha, eu tenho que sair o ano que vem, porque Bambuí não tem o curso colegial, só tinha o curso ginasial, e eu estava terminando o curso ginasial. Eu falei, olha, eu tenho que acertar com o senhor, porque eu vou querer estudar agronomia. Ele, naturalmente, se emocionou muito, foi para ele um choque, né? Ele não esperava. Ou esperava, não sabia que hora que eu ia definir. E eu fui exatamente conversar com ele, o senhor tem experiência, eu quero que o senhor me ajude, porque eu tenho que sair, fazer meu curso, chamar curso científico naquela época, e depois o vestibular. E o senhor conhece bem essas escolas, eu quero que o senhor me ajude. Ele falou, olha, primeiro ficou muito emocionado. Brincou comigo, olha, daqui em diante esse escritório aqui é seu. Que beleza. Esses livros, apostilas, já pode começar, é seu. Pode começar. Em segundo lugar, ele virou para mim o seguinte, escuta, mas você tem vocação mesmo ou eu que estou te influenciando? Aí eu bati o pé. Eu falei, olha, o senhor pode estar me influenciando, mas eu tenho vocação. Vamos ver. Ele era um homem muito prático. Como é que era o nome do seu pai? Antônio Paulinelli de Carvalho. Todo mundo conhecia como Tunico Paulinelli. Tunico Paulinelli. Aí eu bati o pé e falei, não, tenho vocação e quero ser. Eu falei, então vamos ver. Olha como ele era experiente. Ele tinha uma propriedade que em Bambuí, em Franca de Sampaio, era a região de uma estação da rede ferroviária, ela era a sede da fazenda do pai dele. E quando o pai morreu, eram 9 irmãos, 10 irmãos, eles dividiram as propriedades e ele ficou com 1/10 da propriedade. E estava arrendada com o irmão dele. Ele falou, ó, vamos ver, eu quero que se você tem vocação mesmo, a partir de janeiro, isso era mais ou menos fim de ano, já não lembro bem, a partir de janeiro você vai ser o dono da fazenda. Eu quero ver se você tem ou não vocação. O que eu não quero é que você vai estudar agronomia sem conhecer a diferença entre um bezerro e uma vaca, entre um raro e um pé de alface. Eu tive colegas que eram assim, eu não gostei não, achei que eles não fizeram nada do curso. Então, você vai ver, testar. Foi a melhor coisa que ele fez. Primeiro que ele chamou o irmão, que era o João, e contou a história. E o tio João era um dos fazendeiros assim mais hábeis que eu já vi, um homem muito prático para resolver as coisas, tinha uma visão, e ele tinha uma visão tão grande que ele acabou assumindo, vamos chamar, a administração da fazenda toda lá, dos outros irmãos, praticamente ele foi o que assumiu o patrimônio lá. E me ajudou muito, porque ele era muito prático. Ele tinha uma visão das coisas muito claras. E o que acontecia? Eu estudava, fim de semana ia para lá, ficava na casa do meu avô, que era a casa dele, tinha lá meu quartinho, e daí eu trocava muita ideia com ele, né? E ele foi uma pessoa muito influente na minha formação, sim. O senhor estava estudando o científico e já fazendo uma pós-graduação prática lá, né? Não era pós-graduação, mas foi foi uma correção de rumo, porque foi ali na fazenda que eu aprendi a amarrar uma vaca, curar o umbigo do bezerro, espichar um arame, bater um pasto, aprender a plantar uma várzea, aprender a formar um pasto, aprender a arrumar uma máquina. E assim eu me introduzi no processo pelo lado do produtor também, né? Eu vejo todos vocês amanhã aqui no nosso programa Fala Carlão. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.